Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo à nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos estudando Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16. Vamos revisitar a cena do final do nosso estudo no episódio Os Últimos Judeus Incrédulos na Terra, reunidos em Jerusalém sob o ataque do Anticristo, que estará possuído por Satanás, determinado a destruir todos os judeus para impedir o retorno de Cristo. Mas o inimigo já perdeu essa batalha, pois o Senhor derramará o seu espírito sobre os filhos de Israel e, como resultado, a nação crerá em Jesus. E as palavras de Paulo em Romanos 11, 26 e 27 nos diz: E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o Redentor virá de Sião e removerá a impiedade de Jacó. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Paulo estava citando Isaías 59, de 19 a 21, e o capítulo 60, versículos 1 e 2, que descreve a segunda vinda de Jesus em resposta à conversão da nação de Israel à fé. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião. Aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. E o capítulo 60 de Isaías, versículos 1 e 2. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Jesus, então, colocará os seus pés na terra novamente para estabelecer o seu reino. E no último episódio, nós lemos sobre Jesus, os santos da igreja e um exército de seres celestiais descendo à terra em resposta ao clamor de Israel. E Zacarias nos diz que a primeira reação de Israel após crer em Jesus será lamentar profundamente. Mas por quê? Uma história do Antigo Testamento de José e os seus irmãos nos dá uma bela imagem da transformação de Israel em meio à provação e ao sofrimento. José era o filho preferido de Jacó, o que despertou ciúmes em seus irmãos mais velhos. Quando Jacó colocou José como líder sobre os seus irmãos, ao dar uma capa colorida a José, eles se rebelaram contra sua autoridade e conspiraram contra ele. Um dia, quando José foi ao encontro dos seus irmãos perto de Dotã, eles decidiram vendê-lo a comerciantes gentios. Essa parte da história de José representa muito bem a primeira vinda de Jesus, quando ele ofereceu o reino a Israel. Mas assim como os irmãos de José, os irmãos de Jesus, o povo de Israel, rejeitaram o seu governo e, em vez disso, entregaram Jesus, o venderam aos gentios romanos. Mais tarde, José ascende ao poder sobre uma nação gentia, o Egito, e assim Jesus se tornou Senhor sobre a igreja, a maioria em parte gentia. Assim como José era o segundo no comando do Egito, assim o Filho de Deus está sob a autoridade do Pai. E durante a fome que veio sobre a terra, Jacó, o pai de José, busca ajuda no Egito, que está sob o governo de José, mas ele ainda não sabe disso. E um dia os irmãos de José aparecem ali no Egito, diante dele, desesperados por ajuda. E José decide como e quando revelar a sua identidade aos seus irmãos. E no momento certo, José abre os olhos dos seus irmãos. É o que lemos em Gênesis capítulo 45, versículos 3 a 8. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José,
seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Este momento é uma outra representação da segunda vinda de Cristo, e tanto para José quanto para Jesus, a primeira reação dos judeus foi de medo. Percebeu que José precisa dizer aos seus irmãos para não terem medo? Pois eles acham que José os tratará mal por seus pecados. Mas José explica a eles que esse plano de Deus foi destinado a produzir uma grande libertação para eles e para o mundo. E de fato, a rejeição de Israel a Jesus em sua primeira vinda fazia parte do plano de Deus para garantir que todas as famílias da terra fossem abençoadas no final. E é exatamente isso que veremos com o retorno de Jesus à terra. Devido à rejeição anterior de Jesus por Israel, esse reino agora incluirá um grande exército de santos gentios, assim como José governou não apenas sobre a sua família, mas também sobre toda a nação do Egito. Vamos então retomar as 2 últimas fases da Guerra do Armagedom, que acontecerão em 2 frentes de batalha. O anticristo atacando Jerusalém e já tendo destruído metade da cidade, e a segunda frente de batalha, que é o remanescente judeu cristão crente em Bótzra, também sob ataque das forças do anticristo enviadas da Babilônia. Você provavelmente já ouviu dizer que a segunda vinda de Jesus acontecerá em Jerusalém, e de fato Jesus virá a Jerusalém, eventualmente, mas a sua segunda vinda não começará lá. O primeiro lugar do seu retorno não será Jerusalém, mas sim na fortaleza de Bótzra. Isaías capítulo 34, versículos de 1 a 6, nós lemos: Aproximem-se nações e escutem, prestem atenção a povos, que o ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bótzra e grande matança em Edom. Parece bem violento esses versículos, mas Isaías está descrevendo um momento na história em que todos os exércitos das nações serão destruídos pelo Senhor. O anticristo, que será o líder do mundo inteiro naquele momento e por consequência de todas as nações, o seu exército representará os exércitos de todas as nações. No versículo 4, a batalha ocorrerá junto com o momento em que os céus desaparecerão, enrolado como um pergaminho. Nos versículos 5 e 6, o próprio Senhor então começa a falar sobre a batalha. E a expressão espada do Senhor está embriagada no céu significa satisfeita, saturada, indicando que a espada do Senhor já cumpriu seu propósito no reino espiritual e agora estará pronta para lutar de uma nova maneira. No versículo 5, quando nós lemos que sua espada descerá para julgar, é uma referência importante que nos mostra que há uma transição acontecendo neste versículo. E a destruição de todas as nações começará pelas mãos de Deus em Edom, especificamente em Petra. O Senhor tem um sacrifício preparado em Edom, em Bótzra. E no versículo 3,
Ele menciona que os corpos dos mortos serão encontrados em montes encharcados com seu sangue, uma referência ao anel montanhoso que cerca aquela área aberta de Bótsra que hoje corresponde a Petra. A presença de Jesus ali é a fase 4 da Guerra do Armagedon, quando o Senhor destruirá os exércitos do Anticristo naquele local. O Senhor Jesus lutará sozinho, e o texto não menciona nenhuma outra pessoa ou entidade lutando, apenas Jesus. Assim, o Senhor descerá, como descrito em Apocalipse 19, com exércitos atrás dele, e ao chegar em Petra, ele destruirá as forças do Anticristo. O profeta Miqueias nos diz o que Jesus fará em seguida. Miqueias capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Nós lemos esta passagem quando vimos sobre a fuga de Israel para o deserto, em Apocalipse capítulo 12. E o profeta Miqueias é aquele que nomeia o local de proteção de Israel. Bótsra, expressão hebraica que significa aprisco, também tem o nome da cidade atual de Petra. Este é o lugar onde o remanescente fiel de Israel será mantido seguro durante a grande tribulação. Agora que a tribulação estará terminando, Jesus retornou e é hora então de libertar as ovelhas desse aprisco. E no versículo 13, Miqueias diz que aquele que abre o caminho vai à frente daqueles que estavam retidos nesse lugar. A palavra hebraica para aquele que abre o caminho é como se fosse o quebrador, ou aquele que rompe, aquele que destrói. Esse quebrador é o próprio Senhor Jesus, e eles o seguirão, passando pelo portão e saindo por ele. Passar por uma porta é outra referência na Bíblia a um curral de ovelhas, a maneira como um pastor libera suas ovelhas para o pasto, uma saída calma e pacífica, como ovelhas seguindo tranquilamente o seu pastor quando ele as conduz para fora. E Miqueias acrescenta: o seu rei vai à frente deles. Não sabemos que tipo de porta será, mas podemos imaginar algo semelhante à Arca de Noé. A arca tinha uma porta que Deus fechou antes do dilúvio e abriu depois que a arca pousou em segurança. E assim será quando Jesus libertar esses judeus fiéis de Petra. Uma cena também semelhante à do Êxodo. Assim como Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto do Sinai, Jesus agora guiará o seu povo pelo deserto. Só que agora Jesus será o Moisés. Mas para onde irão? Isaías nos dá a resposta no capítulo 63, versículos 1 e 2. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bótsra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Para entendermos este texto da forma correta, precisamos considerar o contexto. Isaías, o profeta, estava escrevendo de uma perspectiva na primeira pessoa, enquanto ele está sobre os muros de Jerusalém durante o ataque do Anticristo à cidade de Jerusalém. E há combates nas ruas, exércitos reunidos ao redor dos muros, e no meio dessa confusão da guerra, o profeta está sob o muro, voltado para o leste, em direção ao Monte das Oliveiras. E enquanto ele olha à distância, ele começa a fazer perguntas. Então ele pergunta: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bótsra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, no manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Vamos lembrar de como João descreveu a aparência de Jesus na sua segunda vinda, porque no capítulo 19 de Apocalipse, de 12 a 15, João então descreve: seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto
tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esta descrição de Isaías sobre Jesus em esplendor corresponde à descrição do apóstolo João em Apocalipse. Um manto tingido de sangue refere-se à batalha de Bótsra, por ter pisado no lagar, uma referência à ira de Deus. Mas Isaías não entende por que o Senhor apareceu dessa maneira, então ele pede uma explicação. Isaías 63, versículos de 3 a 6. Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei, e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro, e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira, pisoteei as nações. Na minha indignação, eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. O Senhor aqui explica que travou essa batalha sozinho, pisou sozinho no lagar, uma referência ao derramamento da ira do Senhor contra os exércitos em Bótsra. A linguagem, um tanto forte e pesada, reflete a ira de Deus contra a impiedade do mundo, que ele encontrará no seu retorno. A sua volta será num mundo de incredulidade intensa e de ódio contra o Deus Altíssimo e o seu povo. Isaías viu o Senhor Jesus vindo para Jerusalém, liderando uma multidão do remanescente que o acompanha. É interessante pensar como esse grupo atravessará uma distância grande em tão pouco tempo, já que são cerca de 120 quilômetros em linha reta. Eles se moverão de forma natural ou sobrenatural? Creio que Jesus transportará o remanescente de maneira sobrenatural, levando-os rapidamente para Jerusalém. Cristo se aproximará da cidade de Jerusalém e, ao fazê-lo, será confrontado pela segunda frente de batalha. E em Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 5, nós lemos: Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Zacarias nos diz que a cidade será invadida, muita violência e a nação de Israel levada à fé pelo Espírito Santo. E, ao clamarem por Jesus, ele virá até eles, de Bótsra, liderando um grupo de judeus fiéis. No versículo 3, ele explica que o Senhor virá lutar por Jerusalém. O Senhor lutará contra as nações que atacaram a sua cidade. E no versículo 4, os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras. Essa frase, às vezes, é mal interpretada, levando alguns a pensar que Jesus pousará os pés no Monte das Oliveiras. Mas Zacarias não diz isso. Ele afirma que Jesus estará lá, mas que veio de Bótsra. Daquele ponto, ele poderá olhar para a cidade de Jerusalém e os exércitos do Anticristo. E é a partir dali que Jesus começará a defender a sua cidade. Essa é a fase 5 da Guerra do Armagedon, a batalha final e o fim da era.
Mas o Senhor não descerá correndo a colina para lutar corpo a corpo com os soldados. Ele iniciará a batalha remotamente, mudando a paisagem geográfica do lugar do combate. Jesus estará se aproximando da cidade pelo leste, o que faz sentido se estiver vindo de Bótsra. E as forças do anticristo estarão atacando a cidade pelo oeste, segundo Daniel 12. E a cidade de Jerusalém, então, ficará no meio. E no texto de Zacarias, nós lemos que o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio, de leste a oeste, uma parte para o norte e a outra para o sul, criando um canal ou um vale que se estenderá para o leste da cidade e fornecerá proteção completa para aqueles que estiverem dentro da cidade. E os judeus que estiverem ali em Jerusalém fugirão da batalha por esse canal. Como o ataque virá do oeste, a rota de fuga será para o leste, atravessando nesse vale. Esta cena nos lembra de um outro momento onde o Senhor resgatou os israelitas em fuga de um exército inimigo, criando um vale de proteção. Você consegue lembrar qual? Se você lembrou da passagem pelo Mar Vermelho, acertou. Israel fugindo do faraó pelo vale de águas criado no Mar Vermelho. Outra fuga do oeste para o leste. E por fim, Zacarias diz que o Senhor entrará na cidade com todos os seus santos atrás dele, finalizar a batalha. Somente depois que os inocentes estiverem fora de perigo, o Senhor avançará em seu ataque. O profeta Abacuque nos dá outra visão desse movimento de Petra para Jerusalém. Abacuque capítulo 3, versículos de 3 a 13. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, e o abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. A passagem é uma descrição da segunda vinda do Senhor a Jerusalém. E vamos observar que começa com referências geográficas. O Senhor vem para Jerusalém a partir de Temã, ou do Monte Parã. Esses são nomes antigos para Edom, onde encontramos Bótsra. E o Senhor chega com um esplendor como o brilho do sol, confirmando os outros relatos que lemos sobre a segunda vinda. No versículo 6, Abacuque descreve a destruição terrestre que precedeu o seu retorno. Pragas, doenças e montanhas foram destruídas, referência aos eventos que vimos aqui na nossa jornada nos episódios sobre a tribulação, que antecederam o retorno de Jesus. Mas Abacuque pergunta retoricamente no versículo 8, se a ira de Deus estava direcionada contra os rios, as montanhas e os mares em si. Em outras palavras, o Senhor estava irado com a própria criação? Mas nos versículos 12 e 13, o profeta mesmo responde que o Senhor não estava furioso contra a sua criação em si, mas sim contra os exércitos e nações do mundo. E assim, depois que os judeus escaparem, que Jesus entrar na cidade pelo leste, encontrará o anticristo e golpear o líder da casa do mal, uma referência muito clara ao anticristo, o líder do mundo e de tudo que é maligno. Assim,
No momento em que Jesus chegar a Jerusalém, o seu ataque resultará na morte do anticristo e de todos os seus exércitos. E uma confirmação desse desfecho nós lemos em 2 Tessalonicenses 2, versículos 8 e 9. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. A palavra, ou o sopro de Cristo, é chamada de espada nas Escrituras. Você lembra o que diz Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Hebreus 1:3 nós lemos: Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A palavra de Jesus é mais do que suficiente para destruir qualquer coisa, pois é a única coisa que sustenta todo o universo. Em Apocalipse 14, versículos 18 a 20, nós já vimos uma prévia dessa destruição. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. E este é o momento do derramamento de sangue, o fim dos exércitos de todas as nações do anticristo, criando um rio de sangue e enchendo o vale do Cedron e fluindo por cerca de 300 quilômetros. E agora, tudo o que resta é limpar a bagunça. E que grande bagunça! Mas o Senhor tem um plano. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até o próximo episódio.